Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Vamos começar mais um episódio no nosso quadro Talk G Pérez, apresentado por mim, Giovana Pérez, onde trazemos muitos assuntos por aqui sobre a dança profissional, como, por exemplo, a gestão de carreiras, autoconhecimento, audições e por aí vai. E hoje estamos aqui com a nossa co-host, Jaque Coutinho, e ela estará intermediando a nossa conversa sobre um tema que, aliás, foi sugestão de vocês lá no nosso Instagram. No cenário atual, no Brasil e no mundo, é possível viver de dança? E aí, Jaque? Tudo bem, Gê? Que temão, hein? Um assunto bem difícil e muito conversado por aqui, né? No mundo da dança, acho que a gente fala bastante sobre isso. E eu tenho certeza que vai dar uma bela conversa aqui, que hoje a Gê vai estar comentando com a gente sobre a experiência que ela teve fora desse Brasil e fora do país, né? Por longos anos aí, viveu fora. Conta um pouco pra gente, Gê, como é que começou tudo isso, né? Pois é, exatamente. Inclusive, se vocês curtirem essa tema, né, essa temática, manda lá pra gente que a gente pode trazer também outros convidados para estar contando sobre experiências tanto no Brasil quanto fora do país em relação à dança profissional. Então, bora lá, né? Vamos Bom, começar, Gê, conta um pouco. Conta pra gente aí como é que foi, né? Como que, quero te perguntar essa primeira pergunta que é a mais importante, como que seria esse viver de dança fora do nosso Brasil, né? Pode ter muita coisa, é fácil, é difícil, como que começou isso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a dança profissional ela pode ter muitos caminhos, muitas vertentes, tanto dentro do Brasil quanto fora do país, né? Eu acredito que, assim, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência enquanto bailarina profissional, mas você aí que vai estar nos escutando pode fazer facilmente esse paralelo à sua escolha dentro do mundo da dança, né? São muitos caminhos. Então, realmente a gente não consegue ficar preso só a uma ideia de um caminho só. Quando a gente fala dança profissional, a gente consegue abraçar muita coisa, né? Ter muitos caminhos. Por isso que eu acredito que o autoconhecimento, para você que ainda não escutou, né, o episódio onde eu falo de escolher ou não a dança, né? Lá a gente fala bastante sobre esse primeiro ponto, que é o autoconhecimento. Ajuda bastante, em primeiro lugar, você saber qual caminho você quer traçar enquanto dança profissional, porque assim você consegue ver, né, as possibilidades e aquele caminho que melhor se enquadra e no cenário que você quer, né? Se é um cenário nacional, se é um cenário internacional. Então, essa questão de viver a minha dança, né, fora do país profissionalmente, veio muito de um sonho meu. Desde pequenininha eu tenho um sonho de morar fora do país. Então, eu não sabia com o que, em primeiro lugar. E aí eu fui decidindo ao longo do tempo, e aí veio que, obviamente, com a dança, que foi o que tomou conta aí dos últimos bons 10 anos da minha vida, né? Então, deixar bem claro essa diferença de desejo, necessidade, né? Quando você sai do país por questão de necessidade ou até mesmo de idealização, de você idealizar que a dança profissional ela só pode acontecer fora do país, especialmente para se tornar um bailarino profissional. Então, acho que isso é bastante legal a gente trazer logo no começo. E hoje eu vou estar contando não só da minha experiência, mas também abrindo um pouco o jogo aí dessa questão da minha decisão de voltar para o Brasil para continuar a minha carreira na dança. Eu acho que é bem importante a gente abrir o jogo mesmo, né? Porque pode servir aí para inspirar outras carreiras na dança. Com certeza, e isso que você falou de ter o sonho, né, de dançar fora, eu acho que a maioria dos bailarinos aqui no Brasil tem essa vontade, tem esse desejo, fica uma coisa meio, aqui no Brasil talvez não seja tão valorizado, acho que lá fora é mais, vale a pena eu sair daqui e ir para lá, eu vou ser mais reconhecido, né? Então acho que vem um desejo meio intrínseco de todo mundo que dança, de querer ir para fora para ter mais valorização, né? Fica Eu bem. Eu costumo dizer que é uma coisa meio que vem, eu acho que muito da gente da América Latina, assim,
de achar que tudo que vem de fora ou tudo que está de fora é É melhor do melhor. que o que a gente tem aqui dentro, sabe? E assim, é o que eu falei, né? Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência no cenário que eu vivi, que é o cenário europeu em relação à dança. Então, assim, o cenário Estados Unidos, o cenário Ásia, enfim, outros continentes, eu não tenho propriedade para dizer porque eu não vivi. Mas a gente pode falar sobre esse cenário europeu que, querendo ou não, hoje em dia é um dos melhores cenários para se viver enquanto dança, porque várias questões, inclusive culturais, que a gente vai estar tocando aqui, né? Mas essa questão de você saber diferenciar se é um desejo seu morar fora do país, ou é uma realmente é uma necessidade, ou é uma idealização da sua cabeça, eu acho que isso rege muito legal assim para a gente ter essa decisão enquanto querer ou não ir para fora do país ou fazer a sua dança no Brasil, e em questão também de qual caminho que eu posso seguir com a minha dança em questão de dela se tornar profissional, né? Porque é o que eu falei, pode ser várias coisas a dança como profissão. Sim, de querer realmente sair porque é uma necessidade, né? Ou é um sonho. Realmente Exatamente. é bem importante saber isso, porque aqui no Brasil é isso. A gente acha que lá fora é sempre tudo melhor. E conta pra gente, Exato. você experimentou, né, esse cenário europeu enquanto dança, viveu isso por 5 anos, né? Você viveu fora. E 5 anos, né? você acredita realmente que nos outros continentes, né, principalmente na Europa, a dança é valorizada? Olha, eu não poderia dizer que não, porque eu estaria realmente mentindo. Em relação ao Brasil, eu acredito sim que a dança ela é mais valorizada fora do país. Em questão Europa, né, que foi o cenário qual eu pude ver isso de perto, por questão cultural. É simples, assim, simples, né? Tipo assim, é uma coisa culturalmente você consegue perceber a diferença entre Brasil e Europa, por exemplo. Aqui no Brasil já é muito valorizado, por exemplo, o futebol, né? É o que na Europa é valorizado, mas não é uma coisa assim, nossa, é o que rege os países aqui, é o futebol. Já na Europa, eu sinto que a arte, por exemplo, em muitos países, vem muito antes do que o próprio futebol em relação. Estou trazendo o futebol porque é uma coisa muito valorizada no nosso país, né? Então, assim, essa questão de cultura faz com que a dança, com certeza, seja mais valorizada fora do país. Então, a gente vê os países de primeiro mundo, né, olhando para a arte como uma questão de educação. De assim, é uma coisa que você traz desde que você é muito pequenininho, porque os seus pais foram também educados dessa forma, tiveram contato desde a escola, né, ou desde casa, né? Por exemplo, a Alemanha, que foi o país que eu vivi isso por 5 anos na pele, né, em relação à cultura, meu, eles têm essa tradição da música muito forte, principalmente, né? Vindo de casa mesmo, é uma coisa muito cultural, porque temos várias cidades alemãs, a quais são grandes compositores de música clássica, por exemplo, né? Weimar é uma cidade que era bem pertinho da onde eu morava lá e é a cidade da música, né? Uma das cidades mais famosas em relação a esses compositores, enfim. Legal, É, então você vê muito forte assim a cultura. Então, por conta disso, eu acredito sim que hoje a Europa ela valoriza muito mais a dança do que o Brasil, porque o Brasil eu acredito que ainda a gente enxerga a dança como entretenimento, né? Como uma questão tipo assim, eu vou ali, sei lá, assistir um espetáculo de dança para espairecer minha cabeça, para, sabe? A gente não vê uma questão de, nossa, é uma questão que eu posso trazer para o meu filho em questão de educação, em questão exato. de vertente cultural, sabe? A gente ainda não tem esse olhar. Mas eu acredito também que estamos plantando sementinhas para que a próxima geração que está vindo já tenha uma visão diferente. Então, Legal. a gente vê muitos movimentos, né, acontecendo em pró da cultura como um todo, e não só dança, hoje no Brasil, né, em questão também de reviver, né, os editais, dos últimos anos, pós-pandemia, principalmente, da gente já ter muito mais números, né, de espetáculos de dança, de forma também gratuita, para trazer esse cenário artístico para o dia a dia das pessoas. Exato. E aí entra um tema bem difícil, que é assim, né, para que a gente possa lotar teatros aqui e as pessoas estarem dentro dos teatros verem, na maioria das vezes precisa ser gratuito. E às vezes, quando é gratuito, mesmo assim não enche, porque aqui no Brasil a gente tem É,
dificuldade de conseguir encher teatros. E eu vejo, pelas poucas vezes que fui dançar fora, que lá pode custar o que for. As pessoas vão comprar e vão valorizar aquela Pessoas falam, pessoa. As pessoas pagam, é, elas vão valorizar o artista que está em cena, que está dançando. Elas querem saber onde esse dinheiro está sendo guardado, né, investido, se realmente os bailarinos estão recebendo bem para estarem ali. Que é uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, quais as diferenças você acredita ter, né, entre essas coisas socioeconômicas de segurança para o uhum, bailarino, se realmente a gente sim. consegue ter essas questões mais trabalhistas bem resolvidas, ou se é meio tipo, você tá recebendo aqui, se vira, e outra, tô sozinha na Europa, pago minhas contas, dá para viver, não Sim. sabe? Como é que é? Então, comentando essa questão primeiro do gratuito, né? Eu acho que o gratuito, ele é muito legal para incluir as pessoas nesse movimento, só que a partir do momento que ele é gratuito, a gente acaba não tendo um comprometimento. Ah, se der, eu vou. Se não Tá? der, paciência. Não paguei, tipo, não gastei meu dinheiro ali, então fechou. E é isso, sabe? O que eu vejo que é a diferença fora do país, que eles têm movimentos, sim, gratuitos, têm espetáculos que acontecem de forma gratuita, são muito menos quantidade do que no Brasil, que acontece. Porém, como é uma questão cultural, é meio que, tipo assim, é uma coisa que faz parte da rotina das pessoas, irem para o teatro, irem assistir um concerto de música, irem assistir uma apresentação de dança. Então, é aquilo que eu entro de novo, né? É a diferença cultural versus entretenimento, que infelizmente ainda aqui no Brasil a gente vê bem forte essa questão das pessoas acharem que a dança é uma questão somente de entretenimento. E questão de diferença de socioeconômico, né, direitos trabalhistas, etc., também eu pude perceber uma grande diferença em relação ao Brasil. Lá fora, né, na Europa, e agora eu falo diretamente na Alemanha, que foi o país que eu presenciei, eu via muito forte os sindicatos da dança, ou movimentos para que tivessem é, esse movimento dentro das companhias de dança oficiais e também com os bailarinos freelancers, né? Então, o pessoal é muito ligado do que está acontecendo dentro dos teatros, sabe? Os direitos trabalhistas, o que pode, o que não pode, qual que é a carga horária que a gente, até a carga horária máxima que a gente pode trabalhar, quando passa de hora extra, o que eu tenho de direito de receber. Então, eu sinto que e aí eu falo agora como brasileira indo para fora do país, era uma coisa que quando eu cheguei na companhia, não era uma preocupação minha, tipo, saber em relação ao meu contrato de trabalho o que eu tinha direito, saber quais eram os meus deveres, eu só estava ali cumprindo o que na minha cabeça era o certo a cumprir. Aham. Só que aí eu vi que os europeus, eles são muito certinhos mesmo, assim, né? E os alemães ainda mais nessa questão de pagamento, de carga horária. Então, tudo assim, se você passasse do horário que você poderia ali cumprir de carga horária, você receberia sua folga tranquilamente. Não é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente tinha que ficar cobrando e tudo mais, porque eles sabiam que se não viesse, né, essa questão certa dos direitos trabalhistas, o sindicato ia cobrar, o movimento dentro da companhia ia acontecer e tudo mais. E já agora, né, falando dessa questão que eu volto para o Brasil e começo a ter experiências em algumas companhias de fazer aula, de conversar com colegas de trabalho e tudo mais, eu vejo que a galera sabe muita coisa, mas às vezes tem ou preguiça de ir atrás, de tá tudo bem, ou é o conformismo, sabe? Assim, tipo, Aham. pai, não adianta ir brigar por isso, a gente já sabe que não vai dar em nada, sabe? Então eu acho que é muito desse lugar da gente também, enquanto Brasil, agora eu falo, da gente criar esses sindicatos de uma forma muito mais forte, a ponto de que, tipo, meu, tem que rolar essa questão dos direitos trabalhistas. Hora extra tem que estar no contrato, né? E se rolar hora extra, tem que ser pago em devidas proporções, né? Que você não vai fazer um trabalho ali para depois receber o contrato para assinar, né? Ou existe muito isso, né? Eu sinto assim Muito. no Brasil esses trabalhos informais, de forma informal. E aí vem muito essa questão da valorização, né? Como que a gente quer fazer a dança profissional ser valorizada se a gente que é profissional não valoriza? E a valorização está nessas pequenas coisas.
Tipo, tá, eu vou fazer o trabalho, mas eu quero o meu contrato primeiro, eu quero ler esse contrato, eu quero entender, eu quero saber quando que vai acontecer o pagamento, se vai ser antes, se vai ser uma parte depois, qual é a carga horária desse trabalho, porque aí vem também essa questão da gente ver essa sede, né, de procura de trabalho tão forte nos artistas, nos bailarinos, que às vezes a gente acaba se pondo em situações que a gente vai aceitar qualquer coisa porque eu estou desesperado por um trabalho, porque é isso que está aparecendo, é o edital que abriu, é a audição que abriu, é a oportunidade que me E veio. eu vejo, Só que, né? Eu vejo que as coisas não mudam aqui no Brasil porque as pessoas aceitam essas condições. E uhum, quase que faltam entender assim, gente, se vocês deixarem de aceitar, as pessoas vão ter que pagar mais. E se elas tiverem que exa- pagar mais e organizarem todas as questões burocráticas, trabalhistas, socioeconômicas, vocês receberão mais e estarão valorizando a classe. E isso eu vejo com valor de hora-aula de professor, valor de hora-aula que escolas pagam uma para as outras, exata- se é CLT, se não é, se você tem essas coisas de hora extra, por exemplo, se só vem ensaiar aí, faz um ensaio a mais, porque querendo ou não, você gosta de dançar, é é, uma delícia, só que a partir do momento que exatamente. aquilo fez uma, e é que a partir do momento que aquilo é seu ganha-pão, que é o que te traz dinheiro para dentro de casa, você precisa bater o martelo e falar assim, não, eu venho ensaiar de sábado, Impor limites, sabe? eu venho ensaiar de sábado, É, mas custa tanto. E aí eu vejo que aqui no Brasil exatamente. o bailarino tem medo de fazer isso, o dançarino não faz, e na maioria das vezes mas eu só quero dançar, então eu vou. E aí vai por de graça. Exato. Ou fica com medo de perder o emprego, ou fica com medo de não ter outras oportunidades. Eu estava até conversando esses dias com um grupo de amigos jovens que estão começando suas carreiras. Eu falei, galera, não deixa, tipo, qualquer coisa virar rotina, sabe? Sim. Por qualquer coisa eu vou dançar, por qualquer coisa eu vou receber uma miséria ali porque eu tô precisando. Tipo, se coloque, se imponha limite e respeito. Mas Gê, eu preciso pagar minhas contas. Eu entendo. Só que se a gente não plantar esse pequeno movimento desde já, vai virar commodity, vai virar uma coisa que vai se repetir e a gente nunca vai conseguir o respeito e a valorização necessária para o mundo da dança. A partir do momento que a gente bateu o pé, não, eu não vou fazer esse trabalho por menos de tanto, ou por essa carga horária, é absurdo. Em relação ao que eu estou recebendo, as coisas não vão mudar, né? Não adianta. Então é muito importante para a gente causar esse impacto, né? E assim, eu já vejo bastante pequenos movimentos, principalmente do pessoal freelancer, assim, que é um pessoal que eu digo, e eu falo assim, com todo respeito com o pessoal que trabalha em companhias oficiais, em grupos oficiais, até porque eu também trabalhei até um momento só em lugares oficiais, mas em lugares oficiais, a gente tende a abaixar mais a cabeça, assim, do que o pessoal freelancer. Eu sinto que o pessoal freelancer, eles têm, tipo, essa autonomia muito mais forte, essa voz muito mais presente, essa coragem. Então, fica aqui o meu convite também para os colegas de trabalho que vão escutar esse episódio, da gente empoderar mais, mesmo dentro das companhias, sabe? E através da comunicação, a gente sempre consegue ter esse bom alinhamento. A gente não precisa bater de frente com o diretor, a gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ser rebelde de fazer um protesto na frente, né, do lugar da nossa companhia e tal. Tudo com comunicação funciona 1000 vezes melhor. Eu acredito muito nisso mesmo. Com certeza. E eu vejo assim, não é só dentro de companhias, né? Com professores dentro de escola. Exatamente. De Aí tipo, a gente consegue fazer esse paralelo em outras vertentes do mundo da dança, com certeza. exato. De assim, a escola oferece tanto? Não, eu não trabalho por esse tanto. Meu trabalho custa mais. Exatamente. Inclusive, na maioria das vezes, os donos de escolas foram, né, professores ou bailarinos e sabem exatamente isso. Então, assim, a gente precisamos nos valorizar para que a dança seja mais valorizada. E perder Exato. esse medo. Eu acho que perder o medo de se impor limites e falar não. Falar, não, eu não quero. Eu sei que agora eu vou ficar sem ganhar nada, mas eu consigo, né, organizar alguma coisa aqui ou ali, mas para que eu possa ganhar mais trabalhando menos, né, entre aspas, mas Sim, conseguir ter mais qualidade, qualidade profissional, tipo, é praticamente isso mesmo. exatamente. Tem até um livro, O Caminho do Artista, que agora eu não vou me lembrar o nome direitinho da autora, mas ele é bem conhecido, que ela fala, né, que os artistas, eles hoje em dia, eles não conseguem
vencer esse pensamento de escassez, desde o financeiro até de questões trabalhistas, etc., por conta de medo, porque a gente sempre se coloca como uma classe menos valorizada. Parece que a gente pede quase um com licença e um perdão antes de fazer a nossa arte, antes de dançar, sabe? E a gente tem que Exatamente. começar a vestir a camisa. Eu sou uma bailarina profissional. Nossa, mas bailarina profissional no Brasil é quase tipo, nossa, que dó, né, coitada? Não, que dó, coitada, vírgula. Né? Eu tenho que começar a me dar valor para as pessoas me valorizarem. E aí, já que acho que é legal eu já emendar nessa questão de a decisão de voltar para o Brasil, É que na isso que eu queria verdade falar. Como é na verdade, falando, né, só coisas positivas que a gente está falando, uhum, por que que você resolveu voltar para cá? Porque a gente sabe que não são só coisas positivas. Claro que tem toda essa diferença cultural, que eu acho que financeiramente falando e de valorização à cultura lá realmente é mais, mas tem uma culpa dessa questão que a gente falou das pessoas pedirem desculpa para trabalhar, quase. E, exato. mas eu sei que tem uma parte emocional muito, muito difícil de se morar sozinha. E qual foi sua decisão, assim, de vir para cá de volta, depois de 5 anos, já que você ficou fora? Sim, 5 anos. 5 anos, Como é, que você 5 anos. sentiu tudo isso? Da onde que veio essa decisão? É bem legal esse espaço aqui no episódio para abrir mesmo o jogo, porque eu acho que eu ainda não falei isso em redes sociais. Eu fui muito meu, assim, a minha decisão, então eu tomei também o meu tempo para poder entender como que, se um dia eu quisesse abrir o jogo, eu poderia falar, né? E para mim, eu estou muito bem resolvida com essa minha decisão e eu acho muito legal compartilhar, porque, de novo, voltando nesse episódio, quem não escutou no episódio, volta aqui na nossa playlist do escolher ou não a dança, o autoconhecimento ele me fez tomar melhores e de tanto de qualidade, né, quanto de quantidade de decisões na minha vida profissional. E por mais que sim, eu estou aqui, né, falando, a dança pode ser mais valorizada fora do país, a gente se sente mais valorizado fora do país por N motivos, mas existem também o lado negativo que eu vou colocar em relação à minha visão, à minha opinião de dançar fora do país, que é a questão de você ser, independente de qualquer coisa, um estrangeiro. Você pode ter uma dupla cidadania, mas você, por exemplo, na Alemanha, as pessoas te olham, eu, morena, pele clara, mas morena de cabelo, né? Obviamente, eu não sou uma alemã, né? A língua que eu não domino 100%. Então, já daí, eu já sentia essa questão de barreira, né? Então, essa questão de me sentir uma estrangeira e eles me tratarem como estrangeira, já é uma coisa que você não se sente pertencente. Eu não me sentia, né? Eu vou falar na minha opinião. Eu não Sim. me sentia pertencente. Eu saí para dançar e morar fora do país, porque sempre foi um sonho meu, mas na minha cabeça eu sempre, em algum momento, eu iria voltar para fazer dança no meu país, porque eu sempre acreditei na dança no Brasil, eu sempre acreditei que a gente pode viver também de dança, assim como a gente vive fora do Brasil, né? Eu falo assim que viver fora do Brasil são vários outros desafios que nem sempre as pessoas estão dispostas a ver, né? Às vezes é mais fácil a gente ir para essa válvula de escape. Ah, tá difícil a situação aqui no Brasil, então eu quero sair do país. Que a gente planta essa ideia de que eu vou sair para fora do país e os meus problemas vão estar resolvidos. Não, não. Alguns problemas podem estar resolvidos, mas vão surgir outros, pode ter certeza, porque em qualquer lugar você vai ter problemas, não vai ser mil flores, né? Tem até uma matéria que eu escrevi para a revista Dance for You Magazine. Quem quiser conferir, tá o link lá na bio do meu Instagram, @age.peres, que eu falo, né? A carreira na dança não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. E independente de qualquer lugar, não vai ser um mar de rosas, né? E aí, com esse processo de autoconhecimento todo, principalmente questão da época da pandemia e tal, eu comecei a ver que eu estava negociando coisas muito inegociáveis para mim. E aí, falando bem meu, né, os motivos da Giovana, para além dessa questão de não me sentir muito pertencente ao país, da relação climática também. Putz, chegava no inverno, meu, eu queria ficar 6 meses dentro da minha casa, sabe? Tipo, ter que sair com -14 para trabalhar, para dançar, né? Era muito difícil, embora eu tivesse um apoio muito grande da família que eu falo que a gente formou, que eram muitos brasileiros que trabalhavam ali comigo. O teatro que eu trabalhei
é um dos maiores teatros em questão, assim, de número de pessoas, em questão de história também da Alemanha, né? Mas ainda assim eu não me sentia 100% assim, nossa, quero construir a minha família aqui, quero ficar para Entendi. sempre nesse lugar. E aí, com esse processo todo de entender o que eu queria, o que eu não queria, do que eu estava negociando, do que eu não estava negociando em relação aos meus valores de vida, eu percebi, putz, eu acho que eu já realizei o meu sonho, eu acho que eu já cumpri o ciclo que eu gostaria de cumprir fora do país, por enquanto. Porque Uhum. nunca diga nunca, né? Eu não vou dizer, eu nunca mais vou voltar a morar fora do país, eu nunca mais vou querer dançar fora do país. Não, tipo, eu tenho 25 anos. Hoje, o meu grande sonho se tornou outro, dançar no Brasil, estar perto da minha família, construir a minha carreira plural dentro da dança, que não somente focada a bailarina profissional Giovanna Pérez. Uhum. Enfim, várias outras questões, né? Então, visto isso, eu tomei essa decisão. Eu falei, eu acho que já está mais na hora, mais que na hora, né, de tomar essa decisão. Não queria voltar no lugar de frustrada, no lugar de, eu não consegui nada aqui na Europa, por isso que eu estou voltando para o Brasil. Pelo Eu queria contrário, né? voltar eu queria voltar por decisão minha. Porque se fosse por oportunidades, eu teria ficado na Europa, porque na Europa tem muitas oportunidades. Na Alemanha é um dos países com mais possibilidades de emprego na dança. Berlim é o lugar do freelancer, enquanto dança tem muita coisa. Mas pus muito isso na balança, sabe? E falei, nada disso aqui vai suprir o que eu quero daqui para frente, né? Que é Uhum. principalmente esse meu lado pessoal e tudo mais. E assim, a gente tem que ter hiperfoco na nossa carreira, né? A gente passa por momentos de hiperfoco. Eu passei por quase 10 anos de muito hiperfoco, que era dança, 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 e eu fazia tudo o que tinha que fazer para seguir a minha carreira ali focada. Só que agora, e não que agora eu vou desfocar da minha carreira, né? Não é isso, mas eu vou agregar outras coisas e também a minha vida pessoal, que querendo ou não, eu tive minha família muito distante esse tempo inteiro, né? E etc. Então, foi essa minha decisão de retorno para o Brasil. Então, eu falo que eu encerrei um ciclo para começar um novo ciclo no Brasil, né? De uma forma muito mais plural, de uma forma muito mais minha, porque os nossos valores vão mudando, né? Conforme a vida vai mudando. Então, há 6 anos atrás, os meus desejos eram outros, que hoje já também não faz tanto sentido, mas eu cumpri os desejos que eu queria, né? Então, Tá. acho que esse lugar de. Eu costumo falar, Gê, que tudo na nossa vida é estar, né? Então você Exatamente. estava na Alemanha, uma bailarina lá, curtindo muito o processo, e meio que para mim não existe essa coisa do é uma bailarina frustrada que voltou e aí agora você Não, vai começar aqui. Na verdade, não. Agora você está bailarina aqui no Brasil, criando outras vertentes, inclusive o podcast é uma vertente da dança aqui no dentro do com Brasil certeza. e trazendo mais informações e conhecimento do que você viveu lá fora. E te agregou muito, né? Com Então, certeza. tem suas decisões pessoais, claro. Eu costumo dizer que o lado emocional, por exemplo, para mim, Jaqueline, foi o que me fez não ir para fora, por exemplo. Eu realmente Uhum. sou uma pessoa bem sensível e eu sabia que eu precisava estar perto da minha família aqui. E para mim, viver longe de pessoas que eu amo e criar outros ciclos seria uma dificuldade muito grande que eu não conseguiria, talvez, dançar como eu dancei aqui no Brasil, entendeu? Sim, exato. Eu optei realmente por ficar aqui, por uma questão realmente emocional. E eu acho Aham. que tem muita maturidade nisso, e a gente tem essas percepções, Sim. sabe? E do que falar assim, eu Uhum. sei que eu vou ganhar dinheiro mais lá fora, eu sei que eu vou ser mais valorizada. Tá, mas você vai estar completa? Que é um pouco do que eu Exatamente. acho que você viveu, assim, nessa fase de Sim, querer voltar. Tipo, eu, Giovana, nesse momento, preciso estar mais completa e talvez não seja aqui. exato. E E assim, eu acho que reconhecer isso é muito de cada um, sabe, já que cada um vai ter os seus motivos, cada um vai ter os seus valores de vida e momentos de vida também. Tem momentos que a gente, é isso que eu quero, eu vou atrás do meu sonho nesse lugar, e é isso. Só que eu escutei uma amiga minha recentemente também falar uma frase que eu gostei muito, e eu tô levando isso para a vida, que é a dança, ela não precisa e ela não é geográfica. Então, eu acredito plenamente que você pode fazer a sua dança no lugar que você escolher fazer, né? Eu não quero que a dança seja valorizada só indo fora do país, morando fora do país, sabe? Por que não fazer a dança
ser valorizada aqui mesmo no Brasil. Eu acho que quem faz a valorização da dança somos nós mesmos, entendeu? Então, eu acho que esse movimento que está começando a se gerar entre os bailarinos, entre os professores, os diretores, coreógrafos, já está muito bacana. E eu acho que a gente pode empoderar ainda mais esse movimento para que esse medo de não ser valorizado, esse medo de, eu não vou ter uma carreira de sucesso só porque eu não fui para fora do país, não deixe tomar conta, sabe? Então, eu encorajo, sim, as pessoas que queiram sair do país, saírem do país, mas eu trago reflexão. É um desejo seu? É uma necessidade? Ou é uma idealização da tua cabeça? Porque eu acho que isso vai fazer total diferença na sua decisão. E não deixar para fazer esse balanço, né? E essa reflexão quando você já estiver fora do país. Então, isso é muito Totalmente. importante. Legal. E, Gê, vamos para os nossos finalmente aqui, quase. Em Olha. questão de formação, realmente, para atuar. Quais são as diferenças que você enxerga, assim, lá fora e aqui no Brasil? Bom, assim, infelizmente, felizmente, porque infelizmente, né? No Brasil, eu ainda sinto que acontece muitas coisas informalmente, e isso, de novo, gera uma desvalorização ainda maior para a dança profissional no quesito de formação. Então, é, muitos lugares ainda não se atentam à formação daquela pessoa para dar uma oportunidade de trabalho. Simplesmente, às vezes, o lugar também está precisando de um professor ou de um bailarino, ou né, qualquer outro paralelo de vertente de dança profissional que você queira fazer aí, e contrata, a contratação. Felizmente, porque eu já sinto que também há um movimento que as pessoas estão tomando cuidados em determinados eventos, audições, etc., com essa qualificação dos profissionais que querem ser contratados, né? Só que ainda é muito pequeno. Eu ainda sinto que, qualquer curso que a gente faça no mundo da dança, isso se reverte ok, isso, a pessoa está pronta para ser contratada. Então, assim, essa questão é uma questão que gera um desvalor para a nossa profissão. A gente não vê, por exemplo, um médico sendo contratado se ele apresenta só um curso de 40 horas de prática em cirurgia. Não, ele precisa ter anos de prática naquilo. E eu não estou falando que tempo é igual à qualidade que você vai entregar. Só que, tipo assim, uma formação e uma qualificação é importante, ponto, entendeu? Então, isso eu vejo ainda no Brasil, ainda muitos espaços em aberto, sabe? As pessoas ainda não sabem o que eu quero para contratar em tal função aqui dentro desse evento, dentro dessa empresa. Já fora do Brasil, falando em Europa de novo, né? Eu acredito que esse movimento é muito mais minucioso, né? Eles tomam muito mais essa atenção. Até mesmo para um ballet master dentro de companhia, ele precisa, hoje em dia, né? A maioria já está tomando cuidado em ter essa qualificação para ser um ballet master. Não é porque você foi um bailarino a vida inteira que você vai ser um bom ballet master. Você precisa ter essa qualificação, né? É óbvio que também tem lugares que, né, passa esse pano e nada acontece, qualquer pessoa é contratada, né? Sempre acontece, não vamos ser hipócritas aqui, mas eu vejo que a atenção em relação à contratação e a qualidade desses profissionais é muito maior fora do país. Então, isso também é algo legal da gente pensar para aqueles que vão estar escutando esse episódio, que são diretores de escola, que são, né, enfim, que podem ter esse poder de contratação, de se atentar a isso, porque quando eu gero esse critério para uma contratação, eu estou gerando um valor para a nossa profissão. Agregar valor para nossa profissão. Eu acho que é isso, e eu acho que é o principal aprendizado que a gente tem que ter com pessoas que vivem lá fora e que retornam para o Brasil é trazer esses conhecimentos para somar aqui. A gente sabe que é um Exatamente. diferencial, por exemplo, oferecer umas vagas mais específicas e bem valorizadas, né, do profissional. Sim. Então, eu acho que agrega demais ir para fora para poder voltar e somar aqui e fazer dança no Brasil, que eu acho que é o que você hoje já quer e está fazendo, né, Sim. na sua carreira. Sim. Muito E eu legal. acho que também, só para completar, já que a gente também pode pensar em como criar cursos e qualificações mais com qualidade, sabe? E também com questões de, tipo, ter certificados para isso, né? De saber o porquê que eu estou fazendo, né? De ter um órgão por detrás desses cursos, dessas qualificações. Não ser só um curso porque, eu criei da cabeça e vai dar o aval para eu dar uma aula
ou para uma coisa que eu vou estar lidando com pessoas. Lembra que essa responsabilidade é sua, enquanto profissional, de ir atrás de uma boa qualificação. E uma coisa importante também para todo bailarino é saber que não é porque você foi para fora que você está apto a ser um professor maravilhoso aqui, seu currículo é Exatamente. incrível e tudo Não mais. mesmo. Tem um pouco essa visão, né? Ah, porque fulano dançou não sei aonde. Sim, mas vamos lá, ele não faz Exatamente. qualificação para estar dando aula, ele é sábio como é dar aula, ou ele estava lá como bailarino, né? Claro, Exato, e aí tem muito essa visão de tipo, o que está fora é melhor do que o que está aqui dentro do país. E não, gente, nem sempre é isso, sabe? Nem sempre é isso. com certeza. Então, o que a gente pode fazer? É esse critério de avaliação, sempre, né? Exato, e ficar atento a isso, né? Não é porque tem no currículo que significa que é sempre maravilhoso. Vamos prestar atenção em tudo, inclusive nas contratações, né? Exatamente. Muito legal, Gê. Tem alguma coisa a mais que você queria nos pontuar sobre a sua carreira toda? Então, eu acho que essa questão só de empoderar e encorajar mesmo, sabe? As pessoas que querem ir para fora do país, mas que querem também ficar no Brasil, que é muito possível fazer carreira dentro do país também. Eu vejo muitos profissionais super satisfeitos e realizados aqui também. E uma grande avaliação, um grande parâmetro para isso é sempre se perguntar o porquê que eu quero fazer tal coisa em tal lugar. Né? Eu acho que isso ajuda muito a gente não levar só pela idealização da sociedade, do que está fora, mas a gente seguir o nosso coração e o desejo que está dentro da gente mesmo. Eu falo enquanto fora do país, a Europa, a Alemanha, porque é o que eu vivi, mas eu acredito muito que se você tem esse interesse, Estados Unidos, em outro continente, procure também, a grande dica que eu posso dar é conversar com pessoas que já vivem esse cenário, que já experienciam a dança, né, para você ter uma melhor noção de contexto, da onde que você está querendo fazer a sua dança ali enquanto profissão. E aí, né, já que eu acho que a questão de dá para viver de dança, né? Eu acho que essa é a grande questão, então, que viemos falar desse episódio. E de novo eu falo, depende. Você está afim de viver de dança? Por quê? Obstáculos vai existir assim como qualquer outra profissão. Em alguns lugares, né, como o Brasil, como a gente já sabe, e é legal a gente trazer essa realidade, talvez a dança não seja a profissão mais valorizada, mas é muito possível, porque tem muitos profissionais trabalhando no Brasil. Se não fosse possível, eu acredito que as pessoas não estariam, pelo menos, tentando ter as suas carreiras aqui no país, né? É Exato, possível viver de dança fora do país? Também é possível, também. se você está afim de viver da dança, né? Com Saber certeza. que você vai ter que fazer o seu corre, né? Como diz aí, em ambos os cenários, fora do país e aqui também. Então, assim, a minha grande resposta é: depende. Você tá afim de fazer esse rolê? Eu acho que é bem isso. Exato, esse é o mais importante. Perfeito, gente. Então dá para viver de dança, né? E eu queria te agradecer muito por essa conversa, por esse talk com a G Pérez. E obrigada demais a todo mundo que está nos ouvindo e compartilhem se vocês gostarem desse episódio também. Lembrando que todas as terças-feiras estamos aqui no Spotify, no YouTube e também no Orelo. Valeu demais! Foi uma delícia estar aqui com vocês, contar um pouquinho mais sobre esse meu retorno para o Brasil e um pouquinho mais da minha experiência fora do Brasil e agora a minha visão também de dança, mesmo que em pouco tempo, né? Em questão do cenário no Brasil. E espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está sempre de olho nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio aqui no Na Dança Pode. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!